Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 25. Vamos ler então com toda atenção e fé a palavra de Deus. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do apóstolo João, que registrou essas palavras, Senhor, inspirado pelo teu Santo Espírito. Que neste momento a tua palavra fale profundamente a cada um de nós e nós sejamos, ó Deus, orientados, transformados na nossa fé e na nossa conduta por essa palavra. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguns de nós têm algumas manias, né? Tem mulheres, homens nem tanto, mas tem mulheres com mania de limpeza, não tem? Que não consegue ver uma sujeirinha, já tem que ir lá imediatamente limpar. Tem homens com mania de carro, então qualquer risquinho já vai no funileiro, faz orçamento, resolve aquilo ali. Tem pessoas que anseiam muito por um casamento e fazem das tripas coração para casar, para trocar de carro, para trocar de casa. Todos nós temos nossos sonhos, nossas aspirações, nossos anseios, e costumamos lutar com todas as nossas forças por aquilo que nós realmente desejamos. Às vezes, por um novo emprego, às vezes, para completar uma faculdade. Nós todos perseguimos aquilo que o nosso coração anseia. Imagina se nós buscássemos com todo empenho e com todas as forças a Deus. Tal como nós buscamos sucesso profissional, buscamos a limpeza da nossa casa, buscamos resolver problemas diversos da nossa vida. Se nós buscássemos a Deus com todo esse empenho e com toda essa força, talvez a nossa vida fosse muito diferente. Jesus, nesse episódio narrado por João, ele está perseguindo a sua motivação principal. Algo que o move diariamente. O propósito da sua existência terrena. O propósito da sua vinda ao mundo
era o quê? Estabelecer a comunhão entre os pecadores perdidos com o seu Pai. Foi para isso que ele veio. Não tinha outra razão. Ele veio exatamente para criar o elo entre o Criador e as suas criaturas perdidas. O elo que foi rompido por causa do pecado. Ele veio exatamente para isso. E nós vemos nessa narrativa, ele buscando isso de uma forma muito contundente, com todas as suas forças, com toda a sua energia. Jesus, aqui, em Jerusalém, em toda essa cena que nós acabamos de ler, ele está realizando mais um sinal. Eu já disse para os irmãos nas mensagens anteriores que o livro de João é um livro que apresenta sinais com o propósito de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que quando as pessoas perceberem isso, creiam e tenham vida no seu nome. Então, este é mais um sinal com o qual João quer produzir fé no coração das pessoas, dos seus leitores. Veja que não há nada miraculoso aqui. Ele não faz fogo cair do céu, ele não transforma água em vinho, como nós vimos na última mensagem. Não tem nenhuma manifestação sobrenatural de poder, mas sim, este é um verdadeiro sinal. Mais um sinal do Senhor Jesus Cristo. Jesus se aborrece com a impureza daquele lugar, daquele templo, que deveria ser um lugar de adoração. E ele se empenha por limpar aquilo ali, por quê? Porque aquilo representava a comunhão dos pecadores com Deus. Estava bagunçado, estava cheio de coisas que não deveriam estar ali. Ele se empenha para restabelecer naquele espaço o sentido original, o propósito original daquele lugar. Por que ele faz isso? Porque foi para isso que ele veio. Para restabelecer a comunhão dos pecadores com Deus. Esse anseio de Jesus por restabelecer a comunhão dos pecadores com Deus aponta diretamente para o fato dele ser o Messias. Porque homem nenhum aspirou tanto quanto ele por isto. Ele é o Messias. E este é um sinal dessa verdade. Ao longo desses versos, nós vamos ver três etapas progressivas que sinalizam de maneira incontestável que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio por os pecadores em relacionamento com Deus. Vamos ver cada uma dessas etapas. A primeira etapa, então, é a purificação do templo. Jesus purifica o templo. Pode avançar mais um, por gentileza. Do versículo 12 ao versículo 17. Veja no versículo 12, quando está escrito aí, depois disto, é depois do quê? Depois daquele primeiro sinal realizado em Caná da Galileia, a transformação daquela quantidade enorme de água em vinho. Então, depois disto, desceu ele para Cafarnaum. Cafarnaum era como se fosse o seu quartel-general, a sua casa, o lugar para onde ele sempre se voltava. Ele com a sua mãe, com seus irmãos e os seus discípulos, e passaram ali não muitos dias. E então vem o versículo 13 e nos diz que a Páscoa estava próxima, a Páscoa dos judeus, e ele então subiu para Jerusalém. A gente precisa lembrar aqui qual que era o objetivo da festa da Páscoa. Por que existia a Páscoa? A festa da Páscoa existia para lembrar o povo de Israel da redenção do Egito, da libertação do Egito, da saída daquele cativeiro para um tempo de liberdade, de adoração e de comunhão com Deus. Quando Deus os chama para sair do Egito, Ele chama para prestarem culto a Ele. Não é para qualquer outro motivo, é para prestar culto. Eles saem com este propósito. Então, a festa da Páscoa tem esse objetivo de lembrar constantemente o povo
da sua redenção, celebrar o fato de que eles não são mais escravos, mas são livres para adorar a Deus. Era esse o objetivo da Páscoa. Mas quando ele chega lá, ele encontra um cenário completamente oposto, completamente desfavorável à comunhão com Deus. Por quê? Versículo 14, ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados. Aquele lugar que era especial, preparado para aproximar os pecadores de Deus, para que eles pudessem estar em oração, quebrantados, buscando intimidade com Deus. Aquele lugar estava completamente abarrotado de animais, de cambistas assentados, vendedores e tudo que não deveria estar ali. E o que ele faz diante desse cenário? Ele faz um azorrague de cordas. Ele junta algumas cordas, como se fosse um chicote, e ele expulsa todos do templo, todo mundo. Bom, nossa cultura não é muito ligada aos animais, a gente não faz parte dessa cultura. Talvez alguns na infância, enfim, tenham trabalhado com animais, e você sabe que para espantar um animal você precisa de algum artifício. Não adianta você bater o pé como para um cachorro, né? Então ele faz esse chicote para expulsar aqueles animais, e imagina ali a bagunça que isso promoveu. Já estava bagunçado, e o que Jesus fez? Botou todo mundo para fora. Ele cria um chicote para espantar os animais, ele derruba as mesas, ele faz uma limpeza. Alguns poderiam perguntar, mas peraí, será que não tinha nenhum guarda, nenhuma autoridade ali que pudesse colocar limite ali em Jesus? Calma, gente. Ele não cria um motim. Ele está sendo enfático, ele está sendo duro, mas ele não está fazendo nada além do que se esperava de um bom judeu. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que as autoridades não questionam o que ele fez. Questionam que autoridade ele tem para fazer. É diferente. Porque o que ele fez é o que qualquer um deveria ter feito. Não causou estranheza a ninguém, porque aquele lugar não era lugar para ter essas coisas. Ele expulsa todo mundo. Expulsa todos do templo. As ovelhas, os bois, derrama pelo chão o dinheiro dos cambistas, vira as mesas. É isso que Jesus faz. E ele diz aos que vendiam as pombas, no versículo 16, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Tirem tudo isso daqui, a minha casa não pode ser casa de negócio. O objetivo desse templo é outro. É propiciar comunhão com Deus. Não é fazer negócios. E esse texto, inclusive, é usado muitas vezes para defender que não pode ter comércio na igreja. Não pode ter uma livraria vendendo livros, não pode ter alguma coisa. Eu realmente acredito que não é esse o sentido. Acho que a aplicação genuína e verdadeira deste episódio não é que a gente tem que tirar das igrejas quaisquer formas de venda de qualquer coisa. Não é isso. A aplicação mais imediata que nós temos que obter a partir desse episódio é que nós, quando nos apresentamos para cultuar a Deus, muitas vezes nós trazemos na nossa mente os nossos mercados. As nossas mentes chegam para adorar a Deus abarrotadas de coisas fúteis que não deveriam estar aqui. Aliás, interessante lembrar, estou lembrando aqui da mensagem da semana passada do reverendo José Lopes. Quando Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
A pergunta que nós temos que fazer quando nós lemos isso é: será que a igreja está vendendo alguma coisa? Não. A pergunta que nós temos que fazer ao lermos isto aqui é: será que a minha mente está entulhada com ovelhas, bois, cambistas, vendedores de pombas? Coisas que não devem estar na minha mente. Como você se prepara para o culto a Deus? De que maneira chega à sua mente, o seu coração, quando você se aproxima do Senhor, num momento como este? É óbvio que esse espaço não é um espaço que vai te levar à adoração a Deus. Porque Jesus nos ensinou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que realmente conta no culto é o nosso coração. É a disposição das nossas mentes. Mas muitas vezes nós estamos aqui preocupados com outras coisas. Preocupados em como o irmãozinho ou a irmãzinha está vestido. Preocupado com o trabalho no dia seguinte. Ou com a falta de trabalho. E nós deixamos de desfrutar da intimidade do Senhor que nós devemos realmente buscar. Essa é a aplicação ideal para este texto. Isso nos remete imediatamente àquela palavra de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa entulhar a sua mente, o seu coração, com coisas, com preocupações que não devem estar aí. Devemos buscar, sim, limpar, como Jesus limpou, expulsar, como Jesus expulsou, com toda a severidade, com toda a energia, as coisas que não devem estar dentro de nós. E o versículo 17 nos diz que os seus discípulos, ao verem ele agindo dessa forma, eles se lembraram do Salmo 69. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 69. Se você observar o título atribuído pela Sociedade Bíblica a esse salmo, você vai ver, está aí, o Lamento do Messias. Ele foi escrito por Davi. Esse salmo foi escrito por Davi. E em muitos aspectos, Davi tipificou, representou o Messias que viria. Eu quero ler com você o versículo 8 e o versículo 9. Versículo 8 diz assim: tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. As pessoas me consideraram estranho, desconhecido, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. O zelo da tua casa. Qual era a casa de Deus no tempo de Davi? Não era o templo. Era o tabernáculo. Era o tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. E Davi é quem fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu quero estar nos teus átrios. O que são átrios? Átrios são os lugares especiais de encontro com Deus. Davi tipifica este que vai dar a sua vida por isso, para estabelecer a comunhão dos pecadores com Deus.
Davi amava tanto a presença de Deus, que ele olhou à sua volta e falou: eu tenho palácios, minha família tem suas casas, e Deus está em tendas, indo de um lado para o outro. Eu quero construir uma casa. Eu quero construir uma casa linda para o meu Deus. Mas Deus o impediu disso. Ele falou: você quer construir uma casa? Não. Você não vai construir uma casa para mim. Eu é que vou construir a sua casa. E ele não se refere à casa de pedras. Ele se refere à dinastia, à linhagem. Ele diz que não faltaria herdeiro do seu trono, que o seu trono seria estabelecido para a eternidade. E aí alguém pode questionar, mas espera aí, hoje, por exemplo, não tem um rei em Israel diretamente descendente de Davi. Já faz muito tempo que essa dinastia foi interrompida. Olhando para o Israel terreno, parece realmente que a promessa de Deus se frustrou. Mas ao lermos as Escrituras, nós somos informados que um descendente de Davi recebeu o trono. E ele vive eternamente. Ele é Jesus. Aquele fogo ardente que ansiava, que amava o átrio, o tabernáculo, a casa de Deus em Davi, acendeu no coração de Jesus e queimou de forma muito mais intensa, a ponto dele entregar a sua própria vida para ele ser o templo. Por isso, o segundo ponto é que Jesus substitui o templo. Ele passa a ser o templo. O templo físico que estava sendo construído há 46 anos, que na verdade não estava pronto ainda. Jesus fala: destruam esse santuário aqui. Eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Os seus interlocutores ali, aqueles judeus que estavam conversando com ele, que interpretação eles fazem disso? Uma interpretação literalista. Olha o que eles dizem aí no versículo 20. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Eles fazem uma interpretação literal do que Jesus está dizendo, mas Jesus não está sendo literal. Ele está se referindo ao santuário do seu corpo, versículo 21. O zelo pela comunhão dos pecadores com Deus consumiu Jesus a tal ponto que ele deu a sua vida para estabelecer essa comunhão. Coisa que nem Davi, se quisesse, poderia fazer. O templo, que representaria ali a presença de Deus, a comunhão com Deus, que Davi quis construir, ele não pôde construir. Mas o seu descendente construiu. Jesus o construiu. Plena e perfeitamente, em quanto tempo? 3 dias. Louvado seja Deus. Por isso que agora nós não precisamos de um templo, de uma estrutura física, de absolutamente nada. A única coisa que nos põe imediatamente em comunhão com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos na liturgia, Cristo morreu para nos conduzir a Deus.
É isso que está lá, 1 Pedro 3,18. Cristo morreu para nos conduzir a Deus. Aqueles discípulos não entenderam essas coisas imediatamente. Olha o que diz no versículo 22. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, 3 anos depois, porque nós estamos aqui bem no início do ministério de Jesus, 3 anos depois, eles se lembraram de que Jesus dissera isso, com referência à reconstrução do templo em 3 dias, e então eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. 3 anos depois, eles não entenderam aquilo imediatamente. E é interessante a gente perceber isso, a gente notar essa demora na compreensão dos discípulos, porque isso nos ajuda, nos encoraja. Quantas vezes nós queremos enfiar na cabeça das pessoas que elas precisam de Jesus Cristo, e elas não entendem. A gente conta as histórias, a gente fala da nossa própria experiência e elas não entendem. Calma. Isso também aconteceu com os apóstolos. Que a gente continue pregando a palavra. A gente não tem poder para persuadir, para convencer. Nós temos simplesmente que comunicar. Transmitir o conhecimento que temos recebido da parte de Deus. E o próprio Deus fará todo o seu trabalho. A paixão de Jesus, portanto, era por trazer intimidade entre Deus e o seu povo. Ele, então, nessa cena, ele está dizendo o seguinte: eu passarei a ser o centro dessa comunhão. O centro da comunhão de Deus com o seu povo. O que o templo representava, Jesus realiza. O templo era uma sombra, Jesus é a realidade. Ele revela Deus. Deus está presente nele. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Eu sempre tenho lembrado, seu Ismael, daquela alusão que o senhor fez ao tabernáculo, de que as pessoas ao redor do tabernáculo tinham um desejo de entrar e saber como que era ali dentro. O povo em geral não podia. Apenas os sacerdotes tinham acesso àquele lugar. E hoje em Cristo Jesus nós temos acesso livre ao próprio Deus Todo-Poderoso. Se isso não é transformador na sua vida, eu não sei o que pode transformar. Se isso não é capaz de tirar a ansiedade do teu coração, eu não sei o que pode tirar. Se isso não é capaz de produzir alegria inefável em ti, eu não sei o que pode fazer. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a melhor notícia que poderia ser comunicada. Em Cristo nós temos acesso ao Deus Criador. Nós vemos que Jesus, ele além de limpar aquele templo físico, aquele espaço de adoração, além dele substituir esse templo, de se colocar como o centro da adoração, ele supera o templo. Do verso 23 ao verso 25, nós vemos que ele supera o templo. Veja o versículo 23, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram nele. Então, aqui está como se fosse um balanço. Vamos ver as contas aqui, como é que ficou. Ele foi para essa festa, ele agiu ali naquela festa, ele deu vários sinais, além deste, provavelmente outros sinais que não foram narrados por João, e João está dizendo, muitos creram no seu nome. Os sinais levaram a fé. Esse não é o propósito dos sinais? Levar a fé?
Ok, mas a pergunta é: que fé? Que tipo de fé aquelas pessoas tiveram? Por que nós estamos questionando isso? Porque olha o versículo 24. Mas, olha o mas. Muitos viram os sinais, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Espera aí. Que tipo de fé foi produzida ali que Jesus não se confiava a eles? Meus irmãos, nós vemos que aquela fé foi rejeitada por Jesus Cristo. Na religião do templo, é muito fácil passar por um crente. E às vezes a gente vive essa religião do templo. É muito fácil a gente se passar por crente vindo à igreja todos os domingos, fechando os olhos nas orações, até mesmo orando em voz alta. É muito fácil nós demonstrarmos uma vida piedosa. Mas Jesus não pode ser enganado, meus irmãos. Ele não se confiava, por quê? Versículo 24, porque os conhecia. Jesus supera o templo por quê? Porque ali no templo não dá para saber quem é quem. Todos chegam ali, adoram a Deus, fecham seus olhos, erguem suas mãos, mas os seus corações não podem ser vistos. Por isso aquela religião do templo de Jerusalém, ela precisava ser superada. Agora Jesus estabelece a si mesmo como templo. Com Jesus não há espaço para uma falsa religião, porque ele conhece a todos. Nas igrejas, digo pelas presbiterianas pelo menos, muitas vezes nós vivemos sim, como aquela religião do templo. Mas embora nós realmente precisemos de um lugar como este, de um hall de membros, embora nós tenhamos que ter um horário marcado para o nosso encontro, temos uma série de etapas no nosso culto, orações, leituras, cânticos de louvor, embora tudo seja mais ou menos formal, e tudo isso possa, de certa forma, facilitar tanto o auto-engano como o engano dos outros, a gente tem que saber que ninguém consegue, ninguém pode se esconder de Jesus. Jesus nos conhece. Jesus conhece o seu coração e o meu. Jesus conhece intimamente quem é você. Em primeiro lugar, porque ele foi um ser humano como você é, por sua própria experiência, mas também por ele ser Deus, onisciente. Isso, por um lado, meu irmão, é motivo de grande alegria, porque isso significa que ele conhece cada uma das nossas necessidades. Significa que ele sabe o que nós precisamos, o que nós carecemos. Ele está pronto a nos ajudar naquilo que nós temos necessidade. Então é motivo de alegria, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha sinceridade. Muitas vezes eu gostaria de estar fazendo alguma coisa de um modo e sou impossibilitado disso. Graças a Deus que Deus conhece o meu coração. Talvez as outras pessoas estejam me julgando por eu estar agindo dessa ou de outra maneira, mas Deus conhece o meu coração, isso é motivo de alegria. Mas por outro lado, isso também é motivo de temor. Porque nós podemos enganar todo mundo, mas Jesus nós não vamos enganar.
Algumas perguntas finais para você e para mim. O que nós cremos a respeito de Cristo? Nós cremos nesse Jesus que faz milagres, que está sempre pronto a resolver os nossos problemas, a nos dar emprego quando nos falta emprego, a nos dar comida quando nos falta comida, a nos dar saúde quando nos falta saúde, enfim, um grande solucionador de problemas. Esse é o Jesus que nós conhecemos? Temos que ter cuidado com a falsa religiosidade. O jovem rico, descrito nas Escrituras, ele buscava com todos os seus méritos estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Mas quando Jesus toca no ponto sensível da vida dele, ele se desmonta. E ele vai embora. Quando Jesus diz para ele, então vai e vende tudo que tens, depois vem e segue-me. Acabou a disposição dele. Ele vivia uma falsa religiosidade, uma falsa comunhão com Deus. Ele se enganava. O que nós devemos crer a respeito de Cristo? Nós devemos crer que Ele é o Messias e que é por meio dele que nós temos comunhão com Deus. Podemos pensar nele como um solucionador de problemas? Talvez. Contanto que pelo menos a gente entenda que ele é o solucionador do meu principal problema. Qual que é o meu principal problema? O fato de eu estar, por causa dos meus pecados, distante de Deus. E ele vem para resolver isso. Ele perdoa os meus pecados. Ele me lava completamente das minhas iniquidades. Ele me purifica. Ele me santifica. Ele me põe em condições de adorar a Deus livremente. Ele me põe no santo dos santos. Ele resolveu o nosso principal problema. Todos os outros se tornam mínimos perto desse grande problema que foi solucionado. Vamos limpar nossa mente dos mercados, da bagunça. Vamos cuidar da nossa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Aquele mesmo zelo de Jesus deve ser o nosso zelo. Aquilo que movia a vida de Jesus deve mover a nossa vida. Nós temos que, com todas as forças, com todo o nosso empenho, nos relacionar com Deus Pai por meio do Senhor Jesus.